Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B1, separação silábica. O objetivo deste vídeo é conhecer como se separam as palavras por sílabas em português. Vamos lá então. É muito importante aprendermos a fazer a separação silábica, porque mais para frente vai ser de muita ajuda quando estivermos estudando a acentuação das palavras na língua portuguesa. Então vamos começar. Primeiro, vamos definir o que é uma sílaba. Separação silábica. Vamos definir então o que é uma sílaba. Observem. Atenção então, sílaba. Sílaba é uma letra ou reunião de letras. Atenção aí, ó. Uma letra pode ser uma letra só, ou podem ser várias, uma reunião de letras, que se pronunciam com uma só emissão de voz. Se pronunciam com uma só emissão de voz. Por exemplo, a palavra sílaba. Observem. Si, la, ba. Então, quantas sílabas tem a palavra sílaba? A palavra sílaba tem três sílabas. Primeira sílaba, si. Segunda sílaba, la. E terceira sílaba, ba. Sílaba. Existem algumas regras para fazer a separação silábica na língua portuguesa. Observemos então quais são essas regras. Vamos começar falando sobre as letras ou reunião de letras que não se separam. Atenção, não se separam, nunca se separam. Sempre devem de ficar juntas, tá bom? Vamos lá então. Não se separam C com H. Por exemplo, na palavra pechincha, pechincha significa em espanhol uma ganância inesperada. Na palavra pechincha, então, ficaria pechincha. C com H não devem separar-se nunca. Pechincha. Por exemplo, aí, obtivemos uma boa pechincha neste negócio. Obtivemos uma boa ganância inesperada neste negócio. Obtivemos uma boa pechincha neste negócio. L com H também não se separam, nunca se separam. Milho, maíz. Então, separação silábica seria milho. Muito bem. Exemplo, as pipocas vêm de um tipo de milho especial. As palomitas de maíz vêm de um tipo de maíz especial. Também não se separam N com H. Por exemplo, a palavra amanhã. Separação silábica, então, amanhã. Muito bem, vejamos um exemplo. Eles voltam amanhã. Eles vuelven mañana. Também não se separam que com U. Quente. Muito bem, separação silábica seria então quente. E o exemplo, a sopa estava muito quente. Por último, G com U. Na palavra sangue, por exemplo, sangre, a separação silábica seria sangue. E o exemplo seria, não existe o sangue azul, existe. Não existe a sangue azul, certo? Não existe o sangue azul, existe? Muito bem. Também não se separam consonante mais L ou consonante mais R. Vejamos, consonante mais L, CL, na palavra claro, não se separam CL. Então, a separação silábica seria claro. Está claro que não posso ir lá. E com R, na palavra treino. Treinamento, treino. Então, T com R, neste caso, consonante T com a letra L ou consonante R, T com R, treino, não pode se separar. Ficaria, então, a separação silábica, treino. O exemplo aí, ó. A que horas é o treino de vôlei? A que horas é o treinamento de voleibol? A que horas é o treino de vôlei? Muito bem.
Também temos que não se separam consonantes, mas consonantes que iniciam palavras. Vamos ver o exemplo. Gnomo. Aí temos então consonante mais outra consonante que inicia a palavra. Então a separação silábica seria gnomo. G com N, como são duas consonantes juntas que iniciam a palavra, não pode se separar. Os gnomos são seres fantásticos. Os gnomos são seres de la fantasia. Os gnomos são seres fantásticos. Muito bem, agora vamos para as que se separam. Já vimos as que não se separam. Agora vamos ver as que se separam. Vamos lá então. No interior da palavra, consonante não seguida de vogal, junta-se a sílaba que a precede. Como é que é isso? Vamos lá então. Absorver. Observem. Primeira característica no interior da palavra. Consonante não seguida de vogal. Então temos a consonante B, está no interior da palavra, não está no começo nem no final, está no interior e não está seguida de vogal. Então temos a B. O que acontece com essa B? Então, essa B junta-se à sílaba que a precede. Neste caso seria A. A sílaba que a precede é A. Então tem que se juntar. Na separação silábica ficaria então absolver. Absolver. A B se junta à sílaba que a precede. Neste caso A. Absolver. O juiz não quis absolver ao criminal. Muito bem, também se separam as letras duplas, R dupla, S dupla, e as letras SC, SC cedilha e XC. Vejamos, R dupla, erro. Muito bem, então temos que separar, né? Separação silábica, erro. Erro. Muito bem. É um erro não separar a R dupla. É um erro não separar a R doble. R dupla. Tudo bem, S dupla, passo. Então temos que separar a S dupla na separação silábica. Passo. 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 Eu nunca passo por aí. Eu nunca passo por aí. Tá bom? Vamos para SC. Descender. Em português pode ser descender ou descer. Neste caso, vamos usar a palavra descender. Então, temos SC na separação silábica. Então, temos que separar a S da C. Ficaria, então, descender. Descender. Ela tem que descender pela rua. Tudo bem? Continuamos, então, com a SC cedilha. Aí temos o exemplo, cresçam. Muito bem, cresçam em espanhol. Então, na separação silábica, essa S tem que ser separada da C cedilha. Ficaria, então, cresçam. Cresçam. O frio não deixa que as flores cresçam. O frio não deixa que as flores cresçam. Tá ótimo, então, por último, XC. XC. Exceção. Excepção. XC. Então, na separação silábica, temos que separar a X da C. Ficaria, então exceção. Exceção. Sem exceção, toda criança paga. Sem exceção, todo ninho paga. Muito bem, gente. Muito bem, então aí nós vimos algumas regras para a separação silábica. Quais se separam e quais não devem separar-se nunca. Só falta ver, então, o que são as sílabas tônicas e as sílabas átonas. E é bem simples mesmo. Observemos. Vamos lá, então. Sílaba tônica é a sílaba que pronunciamos com mais força. Páscoa. Então, separação silábica, Páscoa. Sílaba tônica, paz. Por quê?
pois é a que pronunciamos com mais força. Essa é a sílaba tônica. Criança. Então, separação silábica, criança. Aí, então, a sílaba tônica seria crian. Por quê? Até porque é a que pronunciamos com mais força. Criança. Muito bem, vamos então para a sílaba átona. É a sílaba que pronunciamos com menos força. Muito bem, seria então, no exemplo, criança, vamos pegar mais uma vez o exemplo criança. Então temos que a sílaba átona é sa. Se a sílaba tônica era crian, a sílaba átona é sa. Por quê? Até porque é a que pronunciamos com menos força, criança. Saudade. Muito bem, vamos lá então. Separação silábica, saudade. Qual é a sílaba tônica? Pensem aí, ó. Qual é a sílaba tônica, então? Saudade. Já identificaram? Muito bem, na sílaba tônica é da. Porque é a sílaba onde mais fazemos uma maior inflexão da voz. Ou seja, onde aplicamos mais força. Saudade. Tudo bem? Essa é a sílaba tônica. Então, as outras duas seriam sílabas átonas. Saudade. Sílaba tônica da. Sílaba átona sau. E sílaba átona de. Pois é, gente. Assim concluímos a temática da separação silábica. E, além da separação silábica, quais são as sílabas átonas e as sílabas tônicas. Este vídeo aqui é bem importante, porque quando nós começamos a ver como se acentuam as palavras na língua portuguesa, vamos estar utilizando muito este tipo de definições. Sílaba átona, sílaba tônica, e então temos que saber o que elas são para poder aprender a acentuar as palavras. Muito bem, se você já sabe quais são essas sílabas e como fazer a separação silábica, atingiu o objetivo. Mais uma vez, só resta dizer parabéns para todos vocês. Muito obrigado, né? A gente se vê no próximo vídeo. Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo.